O Ministério da Justiça do governo Lula confirmou que recebeu, no último dia 27 de maio, um ofício do governo dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro do STF, nosso ditador, presidente do Conselho de Ministros, nosso condutor, nosso líder, nosso Dulce, nosso Führer, nosso Gengis Khan, nosso tudo. Nosso ontem, nosso hoje, nosso amanhã, nosso alfa, nosso ômega, nosso início, nosso meio e nosso fim. Ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que é o acererê, ele que é o rá, ele que é o mirrê, ele que é o berrê, betuberrê, ele que é o seib e o nomba, ele que é o mahap, que é o debug, que é o debug, ele que é o dipi. Ele que desce na boquinha da garrafa. Ele que quebra na boquinha da garrafa, ele que sobe na boquinha da garrafa, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô. Ele que é a mosca da sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho que ainda não veio, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é uma pedra, ele que é um pau, ele que é João, ele que é José, ele que é um espinho na mão, ele que é um corte no pé, ele quem devemos dar as honras pelos séculos dos séculos sob pena de prisão ou de tomarmos nos nossos séculos. Ele, o nosso ditador, Alexandre de Moraes. O Ministério não detalhou o conteúdo do documento e, por isso, não é possível afirmar se esse ofício recebido se trata da mesma carta mencionada pelo jornal americano The New York Times. Segundo a publicação, o Departamento de Justiça norte-americano enviou uma mensagem direcionada a ele, Moraes, depois que o ministro do MSTF determinou que o Rumble bloqueasse perfis de um usuário radicado e que vive legalmente nos Estados Unidos. E, de acordo com o jornal O Globo, ministros do MSTF, esses que ficam dando pitaquinhos para jornalista de maneira ilegal, inconstitucional, indecente, pornográfica, têm manifestado incômodo com a postura do chanceler Mauro Vieira, chefe do Itamaratinho. Não é Itamaraty, Itamaraty foi um dia, hoje é Itamaratinho, a respeito das ameaças de sanções a Moraes. Eu também acho ruim. Agora eu vou fazer uma parte, um parêntese aqui, Fred. Eu acho ruim. Eu também estou achando sacanagem esse negócio de ameaça à sanção de Moraes. Tem que ser igual ao STF. Vai, sanciona e depois pergunta por que sancionou. É isso mesmo. Mauro Vieira tinha encontros com Fátima Bernardes, não. Tinha encontros marcados no MSTF, mas acabou cancelando a agenda e gerou irritação de integrantes da cúpula do judiciário que acham que a possibilidade de retaliação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser tratada como prioridade. Isso porque nós temos o INSS, o Brasil está arrebentado, o povo morre de fome, não tem... A prioridade quem? São eles que estão acima da lei, né? Eles, os deuses do Olimpo. Olimpo cu, Olimpo não sei o quê, mas é algum Olimpo, né? Os ministros do MSTF estavam aguardando um movimento de Mauro Vieira na semana passada, que acabou não acontecendo. E tem mais ainda, dentro desse contexto, ontem, durante o Congresso Nacional do PSB, em Brasília, o presidente Lula afirmou que os Estados Unidos querem processar Alexandre de Moraes porque o ministro do MSTF está, aspas, querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir esta merda. O dos Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Durante o discurso, Lula disse que esquerda precisa de maioria no Senado para blindar o STF. Aspas. Em 2026, precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras
elegerem a maioria do senador, vão fazer uma muvuca nesse país. O Brasil tem que pensar onde a gente pode eleger e pegar os melhores quadros e eleger senador, deputado, porque nós precisamos ganhar a maioria no Senado. Porque senão vão avacalhar com a Suprema Corte. Fecho aspas. E no fim do seu discurso, Lula Lelé disse ainda o seguinte: pode ter certeza de uma coisa, se eu estiver bonitão do jeito que eu tô, apaixonado do jeito que tô, e motivado do jeito que eu tô, eu vou que vou, eu tô que tô no requebado da menina sensual. Não. A extrema-direita não volta a governar esse país. Bom, é isso aí. O Lula nunca falou mal da justiça americana, não. Falou da brasileira. O advogado dele, Cristiano Zanin, que de ir para a Europa fazer peripécias, né, para falar mal da justiça brasileira, quando o Lula ele estava encarcerado. É verdade, né? E ele está achando ruim que não pode prender um brasileiro que passa o dia inteiro fazendo coisa contra o Brasil. Por que ele não está preso, o Christian Lobauer? Ai, meu Deus. Olha, Pavinato, eu tenho um pensador alemão, né? Gabriel, o pensador. Antes fosse. O Max Weber fez um estudo sobre a obediência, né? E ele definiu os tais dos tipos puros ideais, né? Estudando os fenômenos sociológicos e tal. E nós tivemos o desprazer, o azar, ou sei lá o quê, de ter no Brasil uma pessoa que nasce de 100 anos, que é um tipo puro ideal weberiano, que é o demagogo populista mais competente, gostemos nós ou não. O weberiano, no caso do Lula, é o sujeito que vê e bebe, é isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente gasta, eu, por exemplo, estou com quase 60 anos e estou assistindo esse fenômeno Lula há 40 anos. Já passou do insuportável, assim, você entende? Deixa eu falar uma quem coisa. já viu isso? Quem viu a campanha de governo de 82? Nós. Quanto tempo? 40? 40 anos. Que merda, hein? Que merda. Só isso. Eu vi o Lula debater para ser governador de São Paulo em 82. E quem gosta dessa matéria, a gente infelizmente gosta, a gente estuda isso aí muito antes até, na fundação do PT em 1980 e vê os filmes dele fazendo greve em São Bernardo em 78. Para dizer o seguinte, quer dizer, a gente está prestando um serviço quando a gente comenta essas desgraceiras que esse senhor fala há 40 anos, porque assim, é a mesma coisa. E ele fala uma língua que muita gente gosta. Então, assim, que eu tô bonitão, todas as coisas que você acabou de citar aqui, eu tô bonitão, ele é um camaleão, é um macunaíma, né? É um anti-herói. E a gente fica prestigiando quando a gente comenta. Mas o que vai fazer? O cara é presidente do Brasil, por que ele não está preso? Eu todos os dias me pergunto como é que um sujeito que estava 500 dias preso e nas eleições de 22, para mim, ele estava praticamente, ou pelo menos meados de 22, estava enterrado junto com o partido dele. Estão todos aí de volta, arrebentando caixa, tá certo? Como a gente costuma dizer, a porca solta na horta, né? Eles voltaram com tudo e ele continua aí com esse discurso. Você acha que o PT está sob nova direção? Leia-se MSTF? Eu acho que eles fizeram uma aliança, essa aliança tácita, muito conveniente, que salvou praticamente esse grupelho que nos comanda a todos, né? O STF. A gente tem vídeos e fotos aí de alguns anos atrás do PT entrando com uma petição contra a nomeação do ministro Alexandre de Moraes. Quando o Temer indicou ele, tem aí vídeos e filmes, né? Então eles se transformaram, eles vão se cooptando, tá certo? Eu acho que de uma certa maneira sim. Eles dependem absolutamente do Supremo Tribunal, dessas figuras, como você descreveu bem, do Gengis Khan e de outras figuras que não se manifestam contra o Gengis Khan. Tudo isso que eu falei é só do Alexandre, é só para ele. E eu acho que infelizmente a gente tem essa aliança tácita mesmo entre um executivo falido e um judiciário que legisla, e um legislativo que praticamente um anão, não existe. Então é uma combinação perversa de estado da arte do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Mas voltando à figura do Lula, assim, eu sinceramente, Pavinato, não aguento mais ver. A gente vê por dever de ofício, mas quando você vê as mesmas expressõezinhas, gracinhas, etc., o fato é que isso ainda tem um efeito grande, acho que menor do que já teve na sociedade. Tem muita gente que também já está se cansando, muito menos por consciência, mas porque está faltando na carteira, a vida está ficando mais difícil e está começando a associar essa desgraça a essas figuras
que isso acabaram de mostrar como é que se explode as estatais, como é que você arrebenta o INSS, como é que você faz. Coisas que a gente já vem vendo há 20 anos, desde que eles chegaram ao poder. Aliás, que não tem idade para lembrar, mas tem que saber que em 2005 eles já começaram com o mensalão. A gente está revendo, mais uma vez, além das expressões chulas, esse perfil irritante que seja do presidente da República, a gente está revendo as práticas que eles começaram a implementar no início do primeiro governo Lula. Vai lá, nós vamos falar de Correio daqui a pouco, provavelmente. Sim. É a mesma história. Tem que pensar que a população brasileira tem aí dezenas de milhões de pessoas que não lembram disso porque tinham 10 anos, tinham menos de 10 anos de idade, não sabem o que é isso que nós estamos falando. Mas é a mesma coisa, repetida em forma de tragédia. E essa figura, ninguém deseja o fim de ninguém, né? Ninguém deve desejar o fim de ninguém, mas eu acho que os serviços prestados pelo senhor Lula já passaram de todos os limites. Se eu fosse ele, eu ia cuidar dos netos, mas pelo jeito nós não vamos ver isso acontecer tão cedo. Eu não desejo o fim de ninguém, sabe? Mas tem muita gente que se morresse, nossa, eu estourava caramuru, pagava a rodada de chopp no bar, tem. O Lula faria isso, certamente, certamente. Não tenho nenhum problema. Né? Aí falar, ai, tadinho, porque pra mim morte não canoniza ninguém. Ah, o Lula morreu. Pra mim, tá no inferno. Foi de tobogã. Ainda não teve nem... Foi de tobogã pro inferno.